E pela manhã, em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado por jornalistas a respeito da eleição de Donald Trump. Segundo o ministro de Lula, o mundo está apreensivo com o retorno do republicano à Casa Branca. O mundo? Na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi. Aí os caras vivem uma realidade paralela mesmo, mano. Olha o que esse sujeito fala, cara. Não, calma aí, vamos voltar, cara. Vamos voltar, cara. Na boa. Escuta isso. Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o mundo amanheceu mais tenso, cara. Os mercados emergentes, nos mercados endividados, na Europa. O mundo amanheceu mais tenso por conta da eleição do Trump. Só que o mundo que eu tô vendo, tá tendo guerra no Oriente Médio, tá tendo guerra na Europa. Meu irmão, tá tendo um monte de instabilidade no mundo, cara. Quer mais tensão que isso, pô? A Rússia ameaçando soltar bomba nuclear, entendeu? Acabar com o planeta. Israel sendo atacado, o Irã, Taiwan com a China, Venezuela falando aqui, o mundo não tá tenso o suficiente, não. Foi só agora. Agora o mundo tá tenso porque o Trump ganhou. Isso. E o Trump, que ele verbaliza justamente não querer financiar a guerra, né? Tirar o apoio da OTAN, por exemplo. Não. E os Estados Unidos não vai ficar bancando essa guerra sozinho, não, pô. Não tem estímulo de guerra, irmão. O Zelensky vai se entender com o Putin lá e tal, e acabou, pô. Então, quem estimulou o Hamas? Né? Quem estimulou o Hezbollah? Atacar Israel? Foi o Irã? Ah, foi o Irã? Então tá. Então agora, o Irã se sentiu forte, né? Pra ele ter estimulado. Né? Ele se sentiu forte em atacar Israel. Então tá bom, pô. Desequilibrou, né, a dissuasão e o equilíbrio entre forças. Uma nação não pode estar se sentindo forte o suficiente a ponto de querer destruir a outra. Não pode ter esse desequilíbrio. Se houver, tanto Israel pode querer destruir o Irã, o Líbano, a Síria, né, quanto esses países podem querer destruir Israel, concorda? Rússia, Ucrânia, não pode haver esse desequilíbrio de força. Se o mundo todo está tendo um conflito, se a Venezuela está achando que tem o direito de entrar na Guiana e ameaçar o Brasil, é porque o mundo está tenso. Agora, o mundo ficou tenso porque o Trump ganhou? Não, cara. O Trump, quando saiu em 2020, o mundo não estava assim. Aí vem o Haddad, né? Dentro da realidade dele ali, né? Como uma liderança do PT, né? Ministro, infelizmente, né? Ministro da Fazenda no Brasil. E, né? Dá uma entrevista dessa. E os caras vivem outra realidade, pô. É outra realidade, uma realidade paralela, completa. Pelo amor de Deus. Vamos. O que foi dito que vai ser feito, não sabemos o que já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Que mundo acordou apreensivo com o retorno de Donald Trump aos Estados Unidos? Primeiramente que a Casa Branca. Primeiramente que é uma decisão soberana do povo americano. Ponto. E não tem essa apreensão toda. Até porque, durante a campanha, o que fez o Donald Trump do ponto de vista econômico, eu acho que ele se refere a isso, eu suponho. Donald Trump tem exatamente, diferentemente lá de 2016, em que ele não podia, imaginava que podia não vencer, desta vez Donald Trump tem tudo preparado. Já tem parte da equipe nomeada de transição, inclusive, sabe o que vai fazer. Cada um dos assessores, ou seja, primeiro, segundo, terceiro escalão, sabe o que fazer, como proceder e aonde quer chegar. Ou seja, há um plano de governo montado que ele vendeu ao povo americano, explicou ao povo americano e teve a autorização do povo americano para implementar com a eleição dele. Bom, primeiro, esse é o fato. E é natural que um presidente da República queira atrair novamente as indústrias para o seu país. Ué, o que não faz é o governo brasileiro, que não cria condições para isso e abandonou todos os ganhos dos governos anteriores que tiraram a gente do buraco que o próprio PT tinha enfiado com a Dilma Rousseff.
lá em 2015, 2016, na pior recessão da nossa história, pior inclusive do que a pandemia. Imagina só, olha o tamanho da Dilma Rousseff na história e do lulopetismo na economia, o lulopetismo raiz na economia, o que gerou. O que nós temos hoje, essa apreensão, é que ele vai sim reduzir burocracia, que ele vai sim reduzir complicações, o peso do Estado na economia americana, vai baixar impostos para atrair essa empresa. O vice do Donald Trump, o J.D. Vance, é alguém desse cinturão da ferrugem. Claro que ele vai recuperar, ele prometeu isso, é a visão dele. Então, vamos lá. A apreensão é do quê? De um presidente que quer fazer o melhor trabalho do seu país. Eu espero que o meu presidente, ou o presidente do meu país, faça isso também. É isso. Mas não parece que querem fazer. Como esse avanço da direita nos Estados Unidos deve... Deixa eu complementar aqui. Primeiro, né? Os Estados Unidos foram para a eleição para defender o interesse deles, né? O interesse deles. E para eles, não deve estar interessante ver, né? O país mais fraco economicamente, né? Mais fraco militarmente, né? O mundo em guerra. Então, vai ter um protecionismo para as empresas americanas. E com isso, o Brasil e outros países, cara, faz parte, né? Faz parte. Então, agora você vai permitir que, em vez de você fortalecer as suas empresas, as suas indústrias e tudo isso, né? Você vai deixar que a China, né, continue tendo toda a força, né? E produzindo as coisas na China, no México e tal. Se ele melhorar, o Brasil, por exemplo, melhorasse o polo industrial brasileiro, geraria emprego aqui, né? Se o Brasil estimulasse mais o agro, né? O mundo precisa de né? Se o Brasil tivesse uma capacidade maior de refino, né, das suas reservas de petróleo, não precisaria ficar vendendo petróleo bruto, né, para pagar mais caro, né, no refinado, em óleo, em coisas ali para avião, sei lá, e para a indústria de defesa. Então, cara, cada país, né, que use das suas riquezas, da sua capacidade econômica para ser, uma potência maior que pode. E o Trump identificou que a América está deixando de ser grande. E a América tem que ser grande, né, novamente. Ele ganhou assim em 16, né? Por uma pressão de 2020, ele perdeu, né? 2019, né? 2020, né? Perdeu. E o povo lá se arrependeu, né? O arrependimento trouxe ele novamente. Vamos ver como é que vai ser no Brasil em 2026, né? Agora, o mundo tá apreensivo? Não. Vamos. E mexer com a geopolítica aqui do mundo. A direita americana, ela praticamente se reinventa, né? Ou seja, o Partido Republicano que existia até 2016, quando da primeira vitória do Trump, se torna um novo partido em 8 anos, né? Ou seja, ele se conecta com parcelas do eleitorado que eram, digamos, fiéis ao Partido Democrata, e agora o Partido Democrata fica pressionado a se reinventar também, né? Ou seja, se eles continuarem assim, a tendência é nós termos uma sequência rara ali no governo americano de mandatos republicanos. Com relação ao mundo, as principais forças de direita... Realmente, o Trump, ele ganha aonde ele tinha perdido, né? Isso. Estados chaves ali, né? Que não tinha uma incerteza, né? Estados que... colégios, né? Eleitorais que antes eram democratas, viraram republicanos. Então, isso mostra uma insatisfação, né? Com o governo atual, né, com Biden, né, com os democratas, e o Trump foi lá e conquistou, né? Vamos nessa. Atos republicanos. Com relação ao mundo, as principais forças de direita olharam essa eleição, muitas delas são fortemente conectadas com o Trump e também ali com o entorno dos seus assessores. Isso pode fortalecer algumas pretensões eleitorais ao redor do mundo, tanto na Europa quanto na América do Sul, e também em algumas regiões asiáticas, mas especialmente nesses dois polos, e isso faz com que o mundo esteja entrando num novo cenário. Talvez haja uma coalizão mais forte de países daqui talvez 2 anos contra a política econômica chinesa,
também haja ali uma normalização do discurso conservador, que tem sido sempre taxado como extremista, como nazista, como fascista, e talvez isso fique impossibilitado nos próximos anos. O Trump, na presidência, ele tem ali ferramentas muito fortes de, digamos, colocar uma pressão em governos para que haja liberdade de expressão, que haja ali um combate às restrições em redes sociais, e o mundo entra num cenário novo. Nós sabemos que boa parte da vitória do Trump tem muito a ver com a aquisição do X pelo Elon Musk, isso fazendo com que houvesse um espaço de discussão. Então tudo pode mudar, né, Lívia? O assunto dos... Bom, sinceramente, eu não sei, né? Então, vou confiar num analista aí que consegue vislumbrar isso mais do que eu. Não sei até que ponto a aquisição do X pelo Elon Musk influencia assim, na eleição do Trump, mas não tenho dúvida que o ambiente, né, livre, né, que a internet livre, que as redes sociais, né, que a comunicação de uma forma livre, onde as pessoas possam, né, manifestar o seu pensamento, as suas ideias, né, e os seus apoios, né, políticos livremente, né? Quem conseguir um melhor convencimento, né, vai atingir a maioria. Eu digo isso porque a televisão, né, os veículos de televisão, né, aqui no Brasil, Globo, né, principalmente, porque o combo da Globo é muito grande, não é só a TV aberta, né? O esporte, o jornal, né, Globo News e GNT, e sei lá, quais o Globosat inteiro, né? A produção de novela, tudo isso alimenta a população brasileira, né? Em contraponto a isso, tem, né, o Instagram, o X, o Facebook, né, o Telegram, as redes sociais. Se você domina essa comunicação, né, na TV, em rádio, através de anúncios de governo, através de uma ideologia que essas pessoas todas estudaram na universidade pública e eles pensam dessa forma, né? As agências, né, de publicidade todas foram formadas nas universidades e tem uma tendência para um progressismo e tal. E você... Oi? Tem um certo lobby, né? Tem. E se você... Um financiamento, inclusive. Se você conseguir limitar o ambiente livre e restringir o ambiente livre e regular o ambiente livre, realmente. Então, nesse ponto, o X lá com o Elon Musk, se ele tá livre, ele não é uma rede para a direita, para a extrema-direita, também é para a esquerda, né? Então, isso é ser livre, né? Isso influenciou lá, da mesma forma que o Trump, né, ganhando, se ele não vai, né, querer regular essas redes, é um ganho enorme para eles, né? Se houver uma pressão para que essas redes não sejam regulamentadas em outros países, porque essas redes são americanas. Sim. O X, o Instagram, Facebook, o YouTube, né, o Google. Então, você acha que essas empresas sendo reguladas no Brasil não prejudica a empresa americana? Prejudica, pô. Prejudica. Então, se isso não acontecer no Brasil, se houver uma influência aqui no Brasil, ótimo. Vai ser excelente. Né? É o que a gente quer. Que não haja regulamentação nesse sentido, que não haja restrição, né? Haja sim um controle, cometeu um crime, responde pelo crime, né, pô? Certo? Isso aí, beleza. Agora, no pretexto de evitar isso, cancelar aqui, é a mesma coisa no pretexto de você evitar acidente de carro, você proibir carro, você no pretexto de evitar assalto, você não usar relógio, você não usar celular na rua, né? Então não faz sentido, tem que ter um ambiente seguro no trânsito, um ambiente seguro na rua, um ambiente seguro na internet. Então cuidem da internet, né? Cuidem, né? Tenham responsabilidade. Essa questão do X aí, ou da rede social, qualquer ela que seja, obviamente que não impacta de forma significativa, né? Para eleger talvez o Trump, né? Ou a Kamala. Só que no Twitter eu vi aqui uma notícia que o Trump ele teve a rede dele fora do ar, né? Saiu do ar em 2021, quando era o Twitter. E quando passa pro Elon Musk, né? Que ele compra, Perfeito. ele
faz ali a reativação da conta do Donald Trump. Perfeito. Naquele momento que foi tirada do ar, a rede dele foi tirada do ar com o pretexto ali, né, com a prerrogativa ali de que poderia fazer incitação à violência, né, caso ele perdesse as eleições e tal. Então, assim, o Elon Musk só reativou a conta dele. Então, equilibrando, né, talvez. Exatamente. Então, num pretexto barato, você vai lá e restringe o direito, Isso. né? E você censura, e você cala, né? Quem você quer. Então, num pretexto para que as pessoas, né, não pensem influenciadas pelo Glauber, porque entende que o Glauber pensa totalmente diferente da gente, então simples, você tira o Glauber da internet, você mata ele. A vida do Glauber é na internet. Você tirou ele da internet, você acabou, você castrou ele, né? Isso. E você castra o Trump e tudo isso. Agora, tem um ponto que ele falou que eu discordo, né? Essa pauta progressista, essa cultura woke, né? Tipo assim, ela já existia em 2016 a 2020. Construção, né? Ou não? Sim. Com Trump presidente, vai continuar existindo. Vai continuar existindo. Você pode tirar um estímulo do próprio governo americano? Sim. Até onde ele consegue. Bolsonaro no Brasil evitou tudo que acontece nas universidades federais? Não. Talvez ele tenha não estimulado, não contribuído, não feito uma força direcionada para isso. Mas o sistema já funciona, pô. Isso. É a história do presidente da Coca-Cola. Se o presidente da Coca-Cola morrer, a Coca-Cola continua sendo produzida e vendida. Certo? Sim. Se morrer toda a diretoria da Coca-Cola, a engrenagem já funciona. Então a engrenagem da cultura woke já está funcionando. E vai funcionar com Trump ou sem Trump. A boa notícia é que se o Trump não estimular, se o Trump não fizer parte, o recado é diferente. Torna mais difícil. Mais difícil. Se isso continuar, se o Trump fizer uma sucessão, mais difícil ainda. Se as empresas americanas seguirem a linha, né, ao longo do restante do mundo, mais difícil ainda. Então, assim, isso aí que está a nossa esperança, né? E nós vamos conversar com o Sandro Rocha, né, na segunda-feira. Ele tem uma visão muito boa sobre tudo isso, né, cultura woke, essa influência dos dominadores ali, né, no mundo, né, e nós vamos conseguir, né, com a realidade de quem vive nos Estados Unidos, entender, né, cara, como isso tá, assim como no Brasil, já tá dominado na imprensa, na comunicação. Porra, a CNN lá, as pessoas dizem que a Fox News, né, é mais ali conservadora de direita e tal, e a CNN é oposição total ao Trump, igual no Brasil, né? Só que até quem você acha que é de direita, mais conservador, ou um jornal assim mais imparcial, o dinheiro, cara, o financiamento e essa patrulha e essas pessoas contratam pessoas que já estão contaminadas por essa cultura na universidade, eles têm convicções e eles transformam ali, de uma certa forma, essas empresas, pô. Se você não tiver uma cultura muito forte, um direcionamento de cima para baixo, tudo muda, cara. Tudo muda. Será que na redação dos jornais tem quantas pessoas de direita, né, formadas ali na universidade? Quantos? Nas agências de publicidade? Se tem, né, fica quietinho, né? Nas escolas, pedagogia, né? Pedagogos, né? Tem quantos na faculdade formados assim, né? Então, vamos lá. Os conflitos mundiais foi um assunto muito presente durante a campanha norte-americana, né? Os conflitos entre Israel e lá no Oriente Médio, o conflito da Rússia com a Ucrânia. O que esperar agora diante desse novo governo de Donald Trump em relação aos conflitos mundiais e a participação dos Estados Unidos? Bom dia, Nelson. O prazer é sempre meu. O primeiro vitorioso, digamos assim, é, obviamente, Israel. Há uma proximidade muito grande entre Trump e o Netanyahu. Inclusive, o Netanyahu, pelo que eu acompanhava durante a madrugada, acredito que ele foi o primeiro a parabenizar. Taiwan também se dá muito bem nessa mudança, ou seja, o enfrentamento do Trump, né, com relação à China começa em seu primeiro mandato, vem agora com mais força ainda, então Taiwan deve estar comemorando muito, e existe a incógnita Ucrânia e Rússia. Nós não sabemos se o Trump vai ter aqueles gestos, digamos, de apaziguamento que ele tinha em relação ao Putin. Eu acredito que o Trump volta agora num cenário diferente.
a proximidade de Rússia e China em 2016 não era tão clara. A extensão do acordo de amizade formal que existe entre as duas potências não estava tão desenhado assim, ou seja, China e Rússia hoje pretendem formar um bloco geopolítico de oposição ao bloco ocidental, e o Trump, eu acho que vai ter que incorporar isso na sua estratégia, ou seja, a Rússia não é amiga dos Estados Unidos e não vai ser amiga dos Estados Unidos. A tendência é que a Índia ganhe muito com essa presidência do Trump, ou seja, a Índia, que já vem crescendo economicamente, liderando a maior parcela do crescimento mundial, tende a continuar fazendo isso. Muito investimento americano deve rumar para a Índia. O México não deve estar tão feliz, ou seja, o Trump tende a colocar o custo do bloqueio da imigração no governo mexicano, que é um governo um pouco fraco, não vai conseguir resistir, e, claro, sempre com a ameaça econômica. O México depende fortemente dos Estados Unidos e isso vai fazer com que ele fique numa situação um pouco desfavorável. Então o mundo se redesenha e o Brasil, que tem se aproximado de modo um pouco ousado desse bloco russo-chinês, né, pode sair prejudicado de uma presidência Trump, Então, se não né? fazer um ajuste de rota. É isso. O Brasil vai ter que fazer um ajuste de rota. Agora, quando ele cita, né, sobre Rússia e China, de 2016 a 2020, você não tinha uma Rússia tão próxima, né, e tão assim, dependente, né? A China não era tão necessária para a Rússia. O Trump, quando sinalizava com a Rússia, talvez ele estivesse identificando que era melhor ele trazer a Rússia mais para o Ocidente do que deixar a Rússia no colo da China, né? Mas os democratas no governo Biden, né, fizeram justamente o contrário, né? Eles permitiram que a China abrigasse, né, a Rússia, né? E aí com aquela história da OTAN, essa é uma versão que tenta compreender o cenário de conflito lá sem a narrativa puramente do Ocidente, que o Putin quer acabar com o mundo, que o Putin invadiu a Ucrânia, que o Putin é mal e o comunismo e tudo isso. Não. Você tem uma forma de você equilibrar essas forças, como eu falei, sem que vá ao extremo, né? E se os Estados Unidos são aliados da Coreia do Sul, se a Coreia do Sul é aliada aos Estados Unidos, e você não quer que a Coreia do Sul passe por dificuldade com o problema com a Coreia do Norte, você vai lá e sinaliza para a Coreia do Norte, ó, Coreia do Norte, tem um caminho diferente aqui, né? Vamos resolver essas sanções, chega para cá, e o Putin vai e se aproxima da Coreia do Norte. Da mesma forma com a Rússia. Olha, Rússia, você entrou na Crimeia aí, cara. Isso aí é complicado, né, cara? Beleza, já pegou a Crimeia, não deu nada, vamos manter do jeito que tá? Não é melhor? Né? Vamos resolver de outra forma, né? Pô, agora não. Os democratas não fizeram essa gestão. A Rússia foi pro colo da China. A Coreia do Norte foi pro colo da Rússia, automaticamente junto com a China. O Irã com a Rússia, criou um bloco lá, um eixo lá. Como é que resolve agora? Então, esse mundo novo que o Trump tá, ele é totalmente diferente do cenário geopolítico que tinha em 2016. Aí agora nós vamos ver como que isso vai ficar. Primeiro efeito, naturalmente, Taiwan e Israel, como ele falou aí, claramente está muito melhor definido, né, esse impacto, né, do que na Ucrânia, porque a questão da Ucrânia é mais sensível, né? Agora, Israel certamente está muito mais feliz com o Trump e Taiwan também, né? Até porque se o Putin quer frear a China economicamente, automaticamente ele está freando ela militarmente, automaticamente ele está, né, protegendo Taiwan e protegendo o Japão, né, e protegendo o próprio Estados Unidos contra, né, o crescimento e a potência da China, né? E para a gente entender exatamente qual é o impacto dessa vitória de Donald Trump, claro, nos Estados Unidos, para o Brasil e também para o resto do mundo.
Cristiano Beraldo está com a gente. Beraldo está nos Estados Unidos, vai trazer a percepção de quem acompanhou o processo eleitoral nos Estados Unidos. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Tive curiosidade de há pouco olhar aquele mapa dos Estados Unidos, aquela divisão com os estados, e naturalmente os portais de notícias acabam colocando cor azul ou vermelha, dependendo do vitorioso, né? E aí, naturalmente, é normal utilizar aquela frase, né? A onda vermelha, praticamente o mapa dos Estados Unidos tomado pela cor vermelha, que é a cor utilizada pelo Partido Republicano. Agora, Trump conquistou mais... Aqui no Brasil, vermelho, né, meu irmão? É comunista e é petezada, né? Aí lá, a onda é vermelha. Se acontecer a onda vermelha aqui no Brasil, todo mundo tá desesperado, né? Lá os democratas, azulzinho. E a onda vermelha, os republicanos. Deve ter uma explicação, né? Predomina o vermelho lá também, né? São as cores, né, da bandeira, né? Vermelho e azul. Mas só um comentário, uma brincadeira com a política aqui no Brasil. Vamos nessa. De 290 delegados, Câmara pouco mais de 220. Ele venceu, inclusive, na maioria dos estados-chave. Curiosamente, grande parte das pesquisas colocava os dois empatados. Em algumas, Kamala Harris numericamente à frente. Quais são as reflexões para a gente observar um resultado como esse? Uma vitória, uma folga considerável, né? No colégio eleitoral e também no voto popular. Fake news oficial vale, Caniato? Ou vão fazer um PL para censurar também os canais de televisão brasileiros, inclusive, que ficaram numa torcida desmedida para Kamala Harris? Boa noite a você, boa noite ao W, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, onde a gente tem a oportunidade de desfrutar desses momentos, onde a verdade se impõe e as pessoas que enchem a boca para fazer reflexões com bases em números e isso e aquilo, papapá, tudo um chute danado, baseado simplesmente num sentimento de querer agradar, de querer fazer um gesto para agradar um determinado público. Essas pessoas hoje estão com gosto amargo na boca porque colocaram a sua credibilidade à prova e perderam. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Ainda ontem a gente comentava aqui, eu dizia a dificuldade de se ter a confiança nas informações que vêm dos canais de notícia, porque cada um vai puxando a brasa para sua sardinha. Agora, o recado que vem das urnas, Caniato, é um recado muito claro. Foi uma vitória delavada, como se diz. Aliás, havia crítica em relação a Donald Trump que ele não tinha ganho em número de votos populares na eleição de 2016, mas tinha ganho no colégio eleitoral. Agora não, ganhou no voto popular, ganhou de forma muito sólida no colégio eleitoral. Vai ganhar, na verdade, porque o colégio eleitoral tem todo o seu rito ali, que ainda não foi executado, mas, enfim, já... Eu acho que grande parte da audiência sabe isso, mas aqui no Brasil, só para explicar, aqui no Brasil é o seguinte: você tem a maioria de voto. Então, tem 100 milhões de votos na disputa. Quem tiver 50 milhões e um voto ganhou, porque teve a maioria dos votos. Beleza? Lá não. Lá você tem a quantidade, né? É quantitativo e qualitativo. Por exemplo, o estado da Califórnia tem 50 colégios eleitorais, né? 50 delegados. 54. 50 aí? 4, eu acho. Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que são 50, mas entre 50 e 54, beleza. Um outro estado menor, ele vai ter uma representação de delegados ali dentro do colégio eleitoral menor. Esse é o sistema deles, né? Então, ganha a eleição quem atingir 270, né, delegados, né, colégios eleitorais desses. Então, tem estados com maior peso, com maior importância, né? Ainda que naquele estado tenha um número quantitativo de voto maior. O que aconteceu em 2016? O Trump, quantitativamente, teve menos votos, mas ele conseguiu atingir, né, os colégios eleitorais chaves, né, e bateu esse número de 270 delegados. O sistema lá permite isso, o que importa são os colégios eleitorais, né? 270 delegados lá, né, como eles chamam. Isso. E é isso. Em 2024, ele ganhou em número de votos, na totalidade dos votos ali, quantitativamente, e também nos delegados. Então, essa é a observação. Um sistema desse no Brasil seria interessante? É o que chamam de voto distrital, né? Mas isso não passa numa reforma política no Brasil, né? E também uma outra observação interessante é que não tinham só 2 candidatos, né? Lá você tem candidatura independente, né? Mas, naturalmente, né? Todo ano, né? A disputa é entre democratas, né?
e republicanas. No passado, aqui no Brasil, ficava tudo entre o Arena e o... Eram 2 partidos, cara. Arena e MDB? Qual eram os 2 partidos? Por favor, Mano Walter, me salva. Fui fazer a observação aqui, trouxe pro Brasil e esqueci. Tinham 2 partidos, basicamente, né? Na disputa. Depois de 88, surgiu... MDB. Todos, Arena aí? Arena e MDB. E MDB, né? De 64 a 85. Exatamente. Ficava nisso aí, né? Vamos nessa. Tem os votos garantidos para ter uma vitória muito expressiva no colégio eleitoral. E isso é fruto da realidade. Essa é uma eleição em que a realidade da vida das pessoas foi um fator preponderante para a escolha do voto. Dávila estava falando há pouco, né? Como pautas absolutamente irrelevantes diante de grandes desafios que temos, todos nós como sociedade, e ficam tentando desviar o foco para coisas que eles querem transformar em algo muito importante. Então, a bandeira da criança trans, isso para eles é algo assim fundamental, como ser o direito de uma criança de 6 anos de idade poder dizer se ela quer ou não trocar de sexo, fosse algo que fizesse algum sentido diante da inflação, diante das dificuldades econômicas, diante de vários desafios que a população norte-americana passa. Então, Caniato, o que tiver... Pô, estão indo longe demais, não estão não, cara? Todo mundo espera ter vida adulta para tomar decisões, para casar, para dirigir, para responder pelos crimes e também para decidir mudar seu nome, mudar seu sexo, mudar qualquer outra coisa. Não tem como ser uma criança. Concorda? Bom, é assim que a gente vê o mundo. Tem gente que vê diferente? Tem. O que precisa? Discutir isso na hora de elaborar as leis. O que o Beraldo está dizendo? Lá nos Estados Unidos, os democratas defendem isso. Eles estão indo longe demais, na visão dele, e na minha também. Eles têm pautas desses tipos. Quem ganhou a eleição de lavada? O Trump? Então, aquela sociedade está dizendo, representante, eu quero você porque eu me identifico com as suas pautas. E você tem um grupo relevante que queria, né, a candidata que está mais alinhado para isso. Mas ainda não é a maioria. Por não ser a maioria, essa regra não vai acontecer. Simples assim, pô. Vai ter que esperar fazer 18 anos, né? No meu exemplo, vai ter que esperar fazer 18 anos para provocar as transformações no corpo dela como adulto consciente. Faz o que quiser, pô. Tem 18 anos? É maior? Toca a tua vida? Beleza. Agora, não pode um adulto definir num corpo de uma criança, né? Que não tem compreensão de nada, pô. Concorda? Isso. Então vamos. Tivemos ontem foi, de alguma maneira, o resgate do bom senso. E eu espero que, a partir de agora, este bom senso seja o norte das ações que serão tomadas pelo governo Trump nesse novo mandato que ele conquistou ontem.